Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nós estamos aqui para mais um bate-papo, com os nossos missionários, ouvindo aí a opinião deles sobre temas pertinentes à nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre segurança, Segurança. É possível se sentir seguro na atual situação do mundo? É possível você viver a segurança plena da salvação em Jesus? Segurança é o tema desse bate-papo, dessa aula de EBD. Segurança. Biblicamente falando, o que vem na mente de vocês quando pensam em segurança? Confiança. Confiança. No que, Dani? Confiança em Deus, no cuidado de Deus, na provisão de Deus, na certeza da presença de Deus. Depende da área onde me falta segurança. Então, quando eu penso em segurança, eu já penso em insegurança. Eu acho que eu preciso de segurança porque em algo eu me sinto insegura. E quando eu me sinto insegura a respeito de algo, eu penso que o meu coração, ele tá frágil quando ele precisa confiar em Deus. Então eu penso numa fragilidade na confiança que faz com que eu não me sinta segura. Então quando você pensa, quando você pensa em segurança, pensa em Deus, pensa na Bíblia, você está amarrando essa segurança em proteção. Sim ou não? A segurança para você é o caminho de Deus te deixar protegida. Não, também. Sim, também, mas não necessariamente. Porque segurança para mim está relacionada à proteção quando eu me sinto desprotegida, ou quando eu acho, por exemplo, que eu estou sozinha, e na verdade não estou porque Deus está comigo. Então eu penso na questão da proteção. Mas quando, por exemplo, eu tenho medo, você se abriu, por exemplo, falando sobre as questões da atualidade, que gera uma certa insegurança, porque nós não temos certezas. Nós só temos vozes que estão dizendo que a situação está piorando, que trazem certa insegurança porque a gente não tem as respostas, seja quanto aos resultados de vacina, seja quanto aos estabelecimentos, se eles devem ficar fechados ou abertos. A gente não sabe o que vai acontecer, isso gera insegurança. E nesse momento, o que eu penso? Eu não preciso me sentir protegida, eu preciso saber que eu posso confiar em Deus, que Deus continua no controle, mesmo com todas essas questões acontecendo. Então, assim, se você me perguntar, você quer se sentir protegida? Na verdade, não. Eu quero saber que eu posso descansar no cuidado de Deus. Talvez seja uma forma de proteção. Sim. O que você acha, Jaime? Eu acho que, complementando o que a Dani disse também, e ela usou algumas coisas de certezas e incertezas, eu acho que uma coisa importante também de se colocar é fé. Atrelar segurança à fé, porque está ligado a acreditar. E certezas a gente não tem quase de nada, mas quando a gente fala de fé, que tem até a definição lá que é a certeza daquilo que a gente não vê, e acredita independente de qualquer situação, isso traz, de uma certa maneira, segurança, no meu... Complementando o que a Dani disse, quando ela falava, eu pensei muito nisso. Além da questão da proteção, mas quando eu trago para mim, falar de segurança, eu acho que é muito trabalho em paralelo com a fé. Porque a partir do momento que eu acredito, tanto em Deus como naquilo que Ele me faz, ou me fala, ou naquilo que Ele isso me traz uma segurança que eu consigo avançar, vencer as incertezas do mundo atual, do dia a dia, dos desafios, porque eu tenho fé que Ele está caminhando ali comigo diariamente. Então a segurança me remete a isso. E aí sempre quando fala disso eu lembro daquele texto que
Jesus está andando no mar e Pedro pergunta, é você mesmo, eu posso ir? Então ele tem a fé, ele acredita que ele começa, mas quando ele duvida, ele afunda, né? Então eu trabalho muito essa questão da segurança com a fé, complementando o que a Dani trouxe também. Quando vocês falam de segurança amarrada na fé, quando a Dani fala da segurança vindo para ela, a parte da sensação de proteção, eu tenho a impressão que vocês me apresentam a segurança como a certeza do porvir, a certeza do céu, a certeza de que eu posso me machucar hoje, mas eu vou me recuperar. É isso que vocês estão falando? Porque eu tenho segurança, mas eu posso passar pela dificuldade. Estou entendendo certo? A segurança, para mim, não está relacionada ao que pode acontecer comigo. Né? Para mim, a segurança está relacionado no fato de que Deus, né, Ele é quem governa todas as coisas. Então, ainda que coisas ruins aconteçam, né, nada está fora do controle dele. Então, a segurança, hoje, quando eu penso em segurança, eu penso nessa questão, até eu pensei nessa questão da proteção, no sentido assim, de que aconteça o que acontecer, né? Nem sempre vai ser fácil, nem sempre as coisas vão dar certo. Nós estamos no mundo, estamos sujeitos a todas as coisas que acontecem no mundo, mas, né, eu me sinto protegida em pensar que todas as coisas cooperam para o bem. Então, todas as coisas, né? Os dias bons e os dias maus, os acontecimentos bons ou as fatalidades, todas as coisas, né? A que a gente está vivendo agora, que é um momento muito difícil, mas eu tenho a segurança de que Deus, Ele é maior do que tudo isso. E que tudo isso está acontecendo com a permissão dele e por um propósito que, ainda que eu não enxergue hoje, eu sei que é bom. Porque não vem nada ruim de Deus, né? E Deus não permite, né? Mesmo quando ele permitiu que o diabo tocasse lá na vida de Jó, tudo, o propósito de Deus era bom, nunca foi mal. Ele permitiu que coisas ruins acontecessem, mas o propósito dele era bom. Ele queria que Jó, né, ele queria mostrar que Jó era um homem temente, e ele queria que Jó também conhecesse ele de uma forma diferente, de uma forma, né, única, pessoal, né? Mas tudo que Deus faz, independente das circunstâncias, a minha segurança, para mim, a minha segurança é Deus, Ele sabe o que Ele faz. E Deus não vai fazer nada que seja mal para a minha vida. A maioria dos cristãos hoje nos apresentaria uma segurança no sentido de um Deus que não vai deixar eu pegar corona, não vai deixar eu ficar doente, não vai deixar meu carro ser roubado. Essa é a segurança que se espera na maioria das igrejas cristãs no mundo, né? Não é nem no Brasil, no mundo, né? Por que a gente vai na direção oposta dessas igrejas, André? Olha, Cláudio, pensar em segurança, eu penso em estabilidade, em firmeza, em estar livre de perigo, né, de ter, de alguma forma, sentir uma confiança. E parece que quando você tem um discurso de que, olha, nenhum mal vai me atingir, eu não vou ficar doente, eu confio em Deus, de alguma forma é o exercício da fé, mas do ponto de vista bíblico, a gente não encontra esse tipo de promessa na Bíblia dizendo, olha, vocês estão imunes a todos os males que pode vir te acometer no mundo hoje.
A Bíblia não traz essa garantia para Pelo nós. contrário. Muito pelo contrário, ela diz, olha, vocês vão sofrer. No mundo tereis aflições. Vocês vão passar por dificuldades. Mas tem não desanima. Não desanima. Continua firme. Né? Quando você ficar doente, não desanima. Continua firme. Quando acabar o dinheiro, quando acabar o recurso, não desanima. Continua firme. Quando não tiver o que comer, não desanima. Continua firme. Quando baterem em você e cuspirem no seu rosto e te ameaçarem de morte, não desanima. Continua firme. Quando você se sentir oprimido pelo terror noturno que te aflige à noite, não desanima, continua firme, porque eu sou o seu Deus. E aí eu lembro de um texto, quando você fez a pergunta e lançou aqui para nós, me veio um texto assim, de pronto. 1 Samuel 17, Davi enfrentando Golias. Certo. Eu queria ler esse textinho com vocês aqui. A partir do versículo 43, que está lá o cerco dos filisteus com Israel, e Golias lança o desafio, escolhe um homem aí dentre vocês para lutar contra mim. Golias era um gigante que tinha mais ou menos 2,90 metros. E aí ele chega para Davi e fala o seguinte: por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses e disse: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteus, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Por que eu estou lendo esse texto? Não é para que a gente saia por aí cortando a cabeça de ninguém e nem ameaçando os outros de morte. Pelo contrário. Eu lembrei desse texto porque diante de uma situação de afronto, de ameaça de integridade física, onde a vida de Davi poderia estar correndo risco, ele depositou, a segurança dele estava firmada em Deus. Ele sabia o Deus a quem ele servia. Haja o que houvesse, Davi estava seguro para marchar contra quem quer que fosse, em nome do Senhor. Contra o problema que quer que fosse, em nome do Senhor. E aí a pergunta é: nós caminhamos em nome de quem? Diante da insegurança, diante de uma pandemia que parece que hoje é o medo ou o mal do século. Né? Alguns atribuem que o mal do século é o nosso Vossa Excelência que está em Brasília. Né? Outros atribuem que o mal do século é a pandemia. Sempre há um problema. Né? A gente sempre tem um problema. Precisamos de... É sempre o outro problema, Sim. né? A minha insegurança, a minha falta às vezes, de confiança, está sempre atrelada ao outro. Mas e o meu exercício da fé? Como eu tenho me relacionado com Deus? Como eu tenho depositado a minha segurança, né? A minha firmeza, a minha estabilidade emocional, espiritual e física, aonde eu tenho depositado? Porque alguns confiam em carros. Alguns confiam em dinheiro, em recursos próprios, na força do seu braço. Outros em cavalos. Outros em cavalos, outros em jumentos. Mas outros na força do Senhor. Outros na força do Senhor. Eu acho interessante que eu estava pensando em segurança. Eu lembro quando eu era criança, que às vezes ia para a escola, eu sempre fui muito pequenininha, muito magrinha, muito mirradinha, né? E aí, tipo, eu era super medrosa. E sempre tem aqueles valentão, né? Toda a escola. E aí, eu tinha uma prima, né? Que ela morava aqui nos fundos. E ela já era toda marrenta, sabe? E aí, eu lembro que uma vez uma menina falou que ia me bater. E aí, eu vim pra casa apavorada. Aí eu falei pra ela. Ela percebeu, eu falei, o que foi? O que aconteceu? Porque fulano falou que vai me pegar na escola amanhã. Não se preocupa não. Amanhã eu vou estar lá. Né? Pronto. Aí, assim,
ufa, né? Respira. Então tá bom, né? E dorme, tranquilo, vou dormir, agora eu posso ir brincar, né? Eu lembro muito disso. Então tá bom, já que ela vai estar lá comigo amanhã, então eu posso ir brincar, né? Tranquila. E no outro dia ir pra escola, e ela me esperar, e eu vim com ela na rua, assim, né? Toda me garantindo, né? Os quatro dos outros. Mas toda me garantindo, e ela lá do meu lado, né? E eu lá, né? Me garantindo, esperando, ainda até pensando assim, queria que ela mexesse, só pra ver que ela ia levar um couro hoje, né? Eu vejo que é isso, né? Essa coisa de que a gente às vezes passa por uma situação em que você, olhando pra você humanamente, você se sente fragilizada, porque a gente vai se sentir mesmo. Você tem medo, é lógico, quem não tá com medo desse momento que a gente tá vivendo, a gente tem medo sim, não adianta negar isso, porque a gente é humano. Mas ao mesmo tempo, você pega a Bíblia e você lê que, né, que Deus, Ele é com você, que Deus, Ele te guarda, que Deus, Ele cuida de você. E aí você pode falar assim, tá bom, Deus, então eu posso me aquietar em meio a tudo isso, porque eu tenho alguém que é por mim, né? Alguém que é maior que todas essas coisas, e que ainda que essas coisas me alcancem, esse alguém não está distante, ele está ali no controle constante. Lindo isso que a gente está falando, lindo demais. Alguém aqui de vocês poderia nos dar um exemplo onde isso foi prático? Eu posso poderia contar um testemunho aqui rapidinho e dizer assim, ó, essa questão de segurança, de estar seguro em Deus em meio a toda dificuldade, estar seguro, embasado na minha fé, fez com que eu passasse pela dificuldade, né? E esquecendo, ou não esquecendo, mas vivendo o momento, mas seguro porque o Senhor estava contigo. Ixi, quanto tempo a gente tem? É. Eu acho que aí a gente vai ter testemunha aí é rodo, viu? Eu queria contar um. Conta aí. Que é muito recente, assim, e acho que entra muito em cima do que a Val tá falando aí da história da prima dela, que ela tava... Isso me leva a pensar até num versículo, e já casado com o testemunho, porque a gente costuma ser muito besta, cara. A gente coloca a nossa segurança, ou a nossa confiança na prima que é valentona, ou no salário de uma empresa no final do mês, ou num cargo, enfim, numa dinâmica que não... Cara, tinha um versículo que eu pensei que aquela... Se não for o Senhor que guarda a cidade, em vão trabalho sem fim. Então, cara, independente da situação ao vivo, material, cara, quem conduz tudo é Deus. Então, às vezes, a gente deposita a nossa confiança em totens e no fundo, o essencial é o que nos mantém de pé, que é Deus, né? A gente esquece. E isso me trouxe. E aí o testemunho meu é bem baseado nisso. Logo quando a gente pensou de começar um ministério, trabalho independente lá no nosso bairro, e eu também começar a minha caminhada de trabalho para o ministério mesmo, a gente fica cheio de receio, como que vai ser, como que vai acontecer. E ano passado a gente conseguiu ser uma fagulha mínima de resposta em meio ali na onde a gente vive, até com a ajuda da própria igreja aqui da IBM e de outros amigos que fazem parte dessa caminhada, mas que Deus nos manteve de pé e a gente pôde ser respostas para outro. Então é um testemunho vivo, porque a gente queria ter segurança de ter um orçamento X no final do mês, de valor Y no final do mês. Mas a gente, sem ter essa certeza no início do ano, a gente conseguiu construir casa, a gente conseguiu alimentar famílias de maneira rotineira, conseguiu fazer um encerramento para as crianças, desenvolver um projeto em um ano, sem ter a segurança humana visível, mas tendo a certeza da segurança que é Deus que nos mantém ali. Então esse é um testemunho mesmo dessa segurança, da verdadeira segurança, né?
quero problematizar essa situação. Vamos lá. Você tem pergunta para fazer? Eu tenho uma situação para jogar aqui, mas posso aguardar. O ano passado, eu não vou contar um testemunho, mas eu quero contar uma experiência muito interessante. A gente estava lá no norte da África e eu estava lendo um livro chama Ídolos do Coração. E lendo esse livro, eu percebi o quanto eu sou idólatra, o quanto nós, como sociedade brasileira, temos uma herança idólatra, né? Só que tem um grande trunfo do diabo no nosso meio, que é que hoje ele não se manifesta mais como diabo, como a gente está acostumado a conceber o diabo, né? A identificá-lo daquela forma, né? Tão tradicional. Hoje, a nossa idolatria, ela é desenvolvida ou ela é exercida de forma tão sutil que a gente nem percebe. Por exemplo, nós cultuamos hoje o medo e a violência através dos veículos de comunicação, televisivo, mídia social. A gente presta culto e devoção a essas informações que só servem para disseminar o medo e a insegurança, instaurando o domínio de Satanás. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que a televisão é um instrumento do diabo. Eu estou dizendo que os veículos de comunicação, as notícias que são transmitidas hoje, só servem para instaurar o medo no nosso coração. Desestabilizar. Né? Desestabilizar. E a mitologia grega tem um deus para isso. Chama Phobos. Phobos é o deus do medo. Ele ia com Ares nas guerras para instaurar o medo no coração do inimigo, para que o inimigo se sentisse apavorado, para que ele sentisse pavor. Essa era a condição na qual os inimigos de Ares e de Fobo se encontravam quando eles estavam em guerra. Hoje, nós vivemos essa mesma condição de medo, porque nós cultuamos o Deus errado. Nós estamos dedicados a nossa devoção e a nossa atenção ao Deus errado. Nós estamos permitindo que o medo se instale no nosso coração. Quando nós temos uma boa notícia, que é o Evangelho. E o Evangelho diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E é legal também falar que quando a gente traz o termo cultuar o medo, não é necessariamente uma celebração, mas pôr a nossa mente em algo e fixar a nossa mente e o nosso coração naquilo e permitir que aquilo fique dentro de nós e a gente vai remoendo aquele medo que vai fragilizar exatamente a nossa segurança. E aquilo vira o assunto do dia, da semana, do cotidiano. É o motivo de não dormir, o motivo de não comer bem, o motivo de ter que falar com pessoas às vezes que eu não falo. Por quê? Porque aquilo está dentro do meu coração. Eu já não consigo prestar atenção em mais nada. Por quê? Porque o meu coração ele é tomado por essas más notícias, né? E nós estávamos conversando agora à tarde. A gente muitas vezes olha para essas notícias, a gente assiste essas informações e a gente tem a expectativa de esperança, de mudança. Não tem. O único lugar onde a gente encontra a esperança é na verdade de Deus, é na palavra de Deus. É o único lugar que tem esperança para a nossa vida. Então nós precisamos mudar a nossa maneira de olhar. Porque os olhos é a candeia do corpo. Então a forma como a gente olha para as coisas, a gente precisa repensar. Então se eu olhei para algo, me causou medo, está roubando a minha insegurança, eu preciso dar um novo sentido para o meu olhar e tentar repensar a minha forma de ver as coisas. Porque... Vamos pegar isso aí, vamos acompanhar o pensamento da Dani aqui, do André e da Dani aqui, nessa ideia de surgem esses ídolos. Então vamos exemplificar aqui. O cara que idolatra o dinheiro vai ter medo de ficar pobre, vai ter medo de não ter. O cara que idolatra o corpo vai ter medo de ficar feio, vai ter medo de engordar, vai ter medo de ficar careca, né? Vai ter medo, entendeu? Então, se você pega o cara que idolatra a violência, né? Que ele tem medo de morrer pela violência, ele tem medo de sofrer violência. Nós precisamos
então dá esse corpo, a segurança em Deus, a segurança na palavra. A gente tem que se entregar a essa segurança. Aí a gente entra no que a Dani está falando. Quais são então os caminhos para construir? Porque isso não nos é natural. Confiar absolutamente em Deus e abandonar esses falsos deuses não nos é natural. Então, qual seria, na opinião de vocês, o caminho para construir essa segurança? A Dani está falando sobre uma questão mental. Como a gente faz isso? Como a gente trabalha a nossa mente e a nossa alma para estar cada vez mais entregue à segurança plena em Jesus Cristo de Nazaré? Eu acho que a consciência... Desculpa. Eu acho que a consciência é o princípio. Porque a gente precisa começar entendendo o quê? Que existem mestres que estão rivalizando com a ideologia do Cristo. Porque são essas coisas que estão conduzindo o meu coração. Então, assim, eu tomo consciência não para me sentir mal, mas, então, falamos do medo. Então o medo agora ele está exercendo domínio sobre mim. Mas é isso que eu quero? É isso que a palavra de Deus diz? Eu posso me sentir seguro na palavra? Então eu vou me entregar àquele que diz que lança fora todo medo, a Deus. Então eu vou tentar repensar o meu pensamento. Quando eu tento repensar o meu pensamento, eu posso então me reorganizar. Por exemplo, eu lembro de dias que eu tive muito medo onde nós estávamos, né? Nós vivemos diversas situações lá e eu sentia medo. E aí eu lembro que um dia eu tava com um pensamento que não saía da minha cabeça e ficava. E aí eu pensei assim, eu já sei o que eu vou fazer, vou ficar pensando no versículo. E eu fui pra cama e não conseguia dormir. E eu fiquei pensando no versículo, mas não pensando tipo, esse versículo. Eu fiquei repetindo que eu podia deitar em paz dormir, porque Deus era aquele que cuidava de mim. E eu fiz isso por quase 2 horas. O mesmo versículo, eu não conseguia pensar em outra coisa. Na verdade, eu queria pensar em outra coisa, mas eu só ficava repetindo isso pra mim. Eu dormi. E depois daquele dia eu não tive mais problema pra dormir. Isso foi muito interessante, né? Porque eu tive uma conversa com uma pessoa, a pessoa falou assim pra mim, você tá pensando errado, você precisa pensar diferente. Você precisa lembrar disso. E me falou o versículo. E eu comecei a repetir aquele versículo. Então, assim, eu acho que trazer as verdades de Deus, e às vezes a gente precisa, com intencionalidade, ficar ali dizendo qual que é a verdade de Deus pra gente. E essa verdade, ela vai entrar e ela vai tomar lugar em nós. E então ela vai dar um novo sentido pra nossa ação. Eu acho que é uma possibilidade, né? Eu também tenho um caminho que eu acho muito interessante, muito por conta do meu estilo de vida pessoal, por ter isso como uma coisa que eu trabalhei durante a minha vida. Por quê? Porque eu amo esporte, amo essas coisas, e eu acho que tem um versículo na Bíblia que me chama muita atenção. E sempre quando eu vou dar treino, eu trabalho isso com as crianças e mostro esse outro olhar. Mas para ser direto, eu acho que tem que ser um estilo de vida, essa espiritualidade e essa maneira de pensar. Tem que mudar a nossa prática, tem que se entrelaçar com o nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E aí Paulo escreve lá em 1 Coríntios, que é assim, eu vou ler, 1 Coríntios 9, 24. Que aí eu sempre faço um paralelo quando eu dou devocional e as coisas assim. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Tem um outro sentido, mas o que eu sempre faço um paralelo legal, interessante, que assim como o André falou da cultura do medo e tal, a gente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente acaba não percebendo que a gente consome internet, um monte de informação que alimenta essa sensação de insegurança. No nosso dia a dia, assim como todo atleta, tem que ser diário o treinamento, o nosso contato com Deus, a nossa vida devocional, a nossa oração. Então, pessoalmente, quando eu organizo a minha rotina, toda manhã, corro, faço um devocional, eu estou alimentando o meu espírito com coisas que vão me dar ferramentas para essa sensação de segurança naquilo que é o foco, que é Cristo.
Então eu faço esse paralelo, a gente ter essa prática diária, cotidiana, naquilo que vai nos dar força para ter segurança na verdadeira segurança, né? E aí eu faço, porque um atleta que vai ganhar um prêmio, que vai ganhar uma medalha, que vai ganhar, eu sempre uso o exemplo do Cristiano Ronaldo, ou do campeão da Copa do Mundo de tal ano. Se você não for um fanático, você não vai lembrar. E os caras dedicam toda uma vida, todo um tempo para isso. Imagina a gente que tem a vida eterna, que tem a ferramenta para a transformação de vidas, a gente acaba não dedicando. Então eu faço esse paralelo e eu acho que esse é o caminho. Se transformar num estilo de vida cotidiano, para que a gente trabalhe nossa segurança, nossa fé, nossa espiritualidade e por aí vai. Deixa eu falar um pouquinho também, né? Uma coisa relacionada o que a Dani falou tem muito a ver com a minha área, né, de atuação, da cognição, dos pensamentos, de mudar, né, a maneira como a gente pensa. E também rever também as nossas crenças, né? Porque a gente precisa, diante de situações como as que a gente está vivendo hoje, ou situações que podem gerar medo, nós precisamos rever no que nós acreditamos, né? Porque o medo, ele surge a partir de uma crença. Eu sinto medo porque eu acreditei em alguma coisa, né? E aí, quando eu faço esse exercício de rever minhas crenças, né? O medo vai embora. Quando, por exemplo, né? Você sente medo, né? Mas aí, quando você pensa, por exemplo, você falando de testemunho, né? Às vezes eu já conversei com irmã que fala assim, nossa, enquanto meu filho estuda à noite, enquanto ele não chega, eu fico sentada na sala esperando, eu não consigo dormir, fico ansiosa. Eu lembro que a minha mãe falava, né? Minha mãe falava, eu não sei como você consegue dormir com os meninos na rua. E aí eu sempre falava pra ela desse versículo, eu falava assim, mãe, se Deus não guardar, que adianta eu ficar sentada esperando eles chegarem? Né? Eu oro e eu deito e eu confio que Deus está cuidando. Então, quando eu faço esse exercício de pensar, se eu tô com medo, então qual é a crença que eu tenho sobre isso? No que eu tô acreditando? Peraí, mas o que a Bíblia fala que eu tenho que acreditar? Né? Qual a crença que eu decidi ter na minha vida? Porque às vezes a gente tá se envolvendo com crenças que não são as nossas crenças mais, né? Ou são crenças que aprendemos na vida, ou são crenças que a gente está se deixando levar pelo consenso, né? Pela crença de um consenso. É o senso comum. Do senso comum. E eu preciso fazer esse exercício de pensar, mas no que eu creio? Né? O que a Bíblia diz? Eu não escolhi, né, acreditar na Bíblia, então o que a Bíblia diz? Então, se a Bíblia diz, né, que Deus, ele tá cuidando, ele tá no controle, que eu posso descansar, que é ele quem me sustenta e me guarda, que é ele quem me protege, né? Que ainda que eu passe, né, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, eu não preciso temer, que ainda que, né, as águas tentem me afogar, que ainda que as coisas ruins aconteçam, ele está comigo. Então é importante a gente sempre, diante do medo, repensar, por que eu estou sentindo medo? Porque se eu estou sentindo medo, é porque eu estou acreditando em alguma coisa. E aí eu preciso confrontar aquilo que eu estou acreditando com aquilo que a Bíblia diz. Fazendo esse exercício, a gente vai conseguir viver dentro da palavra, porque não é assim, né? Na hora que você tá com medo, você às vezes nem consegue lembrar o versículo da Bíblia, né? Quem dá uma crise de ansiedade não consegue ficar lá lembrando. É um exercício e a gente tem que fazer. E eu tenho que saber que eu tenho uma crença, e essa crença ela tem que ser viva, ela tem que ser prática na minha vida. Um complemento aí, Débora? O que falar depois disso? Desse banquete, né? Faça esse exercício, né? De buscar segurança no Senhor através da palavra, através dessa construção mental, espiritual e emocional. E
quando a segurança ela lhe falhar, busque alguém que esteja seguro. Busque alguém, tá certo? Esse momento em que a gente está partilhando, conversando, também é um modelo para você perceber que quando a igreja se reúne, várias pessoas se reúnem nesse propósito, a segurança do Senhor também vai crescer no teu coração. Em nome de Jesus, Deus abençoe seu coração. Nós vamos ter mais 2 bate-papos desses, viu? Esse é o primeiro, e nós vamos ter mais 2 bate-papos. Segue semana que vem que vai ser bênção. Deus abençoe. Amém. Tinha um versículo. Ah, Dani tem um versículo. Pode ter um versículo. O versículo é Lucas 12:32. A conversa que a gente sempre fala lá, não tenham ansiosos, né? Não se preocupem e tal. Aí ele vai falar, busquem o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas a vocês. E depois, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Deus nos deu o reino dele e por causa disso nós não precisamos temer. Então, se a gente tiver medo, a gente tem que fazer o que foi dito antes, buscar o reino de Deus, que as outras coisas nos serão acrescentadas. Fechou.